Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como Informar os Seus Investimentos na Declaração de Imposto de Renda. Eu sou Pedro Westphalen, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e hoje falaremos sobre como declarar fundos de investimentos imobiliários no seu imposto de renda. Vamos lá? Em primeiro lugar, se você é investidor ou investidora de fundos imobiliários, em primeiro lugar, já parabéns que você possivelmente já está diversificando os seus investimentos, isso é muito importante. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá certo? Como é que é esse procedimento. Então eu vou explicar em cada pedacinho do imposto de renda onde vocês vão colocar as informações, onde que obtém, tá certo? Então vamos aqui comigo. Bom, quando você compra cotas de fundos de investimento imobiliário, você investe, né, um recurso nessas cotas que, por sua vez, vão fazer parte dos bens e direitos. Tá certo? Então, por isso que na declaração do imposto de renda você vai informar esse seu investimento, essas cotas, na guia Bens e Direitos, tá certo? E também os fundos imobiliários pagam rendimentos constantemente. Então, para a pessoa física, esses rendimentos são isentos e não tributáveis. Então, por isso, lá no imposto de renda, vocês vão informar os rendimentos recebidos nessa guia chamada Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Bom, Pedro, e onde que eu obtenho os dados para informar no meu IR, né? Quando você vai informar, tem gente que fala, Pedro, eu posso pegar o meu extrato ali da conta corrente, olhar quanto que eu recebi e declarar? Até poderia, mas não é o ideal, tá, pessoal? O correto, o que a gente recomenda é que você tenha um documento, né, desenvolvido pelo administrador do fundo de investimento imobiliário para poder extrair as informações e colocar corretamente na sua declaração. E esse documento você vai obter no site do administrador ou você também pode receber por e-mail. Esses são os envios digitais que a gente, aliás, até prefere. Essa é uma principal fonte para você receber esses informes. Mas ainda tem algumas administradoras de fundos imobiliários que ainda não estão disponibilizando no site e enviam impresso via correios. Então também é uma alternativa, tá certo? Então você recebendo esse documento, seja via correios, site ou e-mail, você vai, munido dele, preencher lá a sua declaração. Bom, aqui eu vou colocar como exemplo para vocês um preenchimento de uma declaração tomando como base ali os informes de rendimento emitidos pela BV Asset, ou também conhecida como VAN, que é administradora de alguns fundos imobiliários famosos, dentre os quais o BBPO11, o Green Towers, o BB Renda Corporativa, Renda de Papéis e Renda de Papéis 2. Eu vou demonstrar aqui o informe dessa administradora, mas ali, por equivalência, você também pode usar o raciocínio para preencher das demais, tá certo? Se você tiver ali uma carteira de fundos de investimento imobiliários, o que é bastante comum e é o que a gente recomenda, você deve ter fundos ali de diferentes administradoras e aí você vai pegar esses informes, né, juntar todos eles para informar na declaração. E vamos lá que eu vou colocar aqui passo a passo. Bom, essa daqui é um exemplo, né, de um investidor hipotético que aplicou ali nos fundos BB Progressivo, Green Towers e Renda de Papéis Imobiliários e ele recebeu esse extrato da BV Asset, né? Então na cartinha ali eu demonstro aqui para vocês, em vermelho, ali o CNPJ da Votorantim e um pouquinho mais para baixo a gente vai ter os dados do investidor, mais para baixo ainda a gente vai ter a quantidade de cotas e ali entre A e B, que é entre 2019 e 20. Para que isso? Para que a gente possa ter uma fotografia do administrador de quantas cotas aquele investidor tinha em 2019 para 2020. Mais para baixo a gente tem a guia de rendimentos isentos, e aí a gente vai ter os diferentes fundos imobiliários aqui desse investidor e administrados pela VAN. E ali na letra C a gente vai ter o rendimento que cada um pagou durante o ano calendário e um pouquinho abaixo o totalizador. Bom, agora a gente vai direto lá para a declaração de imposto de renda. Então, quando a gente abre a declaração de imposto de renda, a gente vai clicar ali em rendimentos isentos e não tributáveis. E para colocar os rendimentos dos fundos imobiliários, a gente vai pegar o código número 26, que é outros, tá certo? Aí logo em seguida a gente vai informar se a gente é o titular ou também dependente dessa declaração de imposto de renda, no caso aí está titular. E aqui embaixo é bem importante, tá pessoal, isso aí constantemente a gente recebe perguntas, ali a gente vai preencher o CNPJ da fonte pagadora daqueles rendimentos, tá certo? E aí a gente vai buscar a cartinha, por isso a importância. Então a gente coloca ali o CNPJ da Votorantim, né, da BV Asset, e a gente coloca o nome lá embaixo, no nome da fonte pagadora.
Na descrição é um campo livre, eu coloquei nesse caso rendimentos dos FIIs que estão na cartinha, que é o BBPO11, Green Towers e renda de papéis. E no quadrinho abaixo o total de valor pago, tá certo? Normalmente, nessa hora, sempre tem alguém que me pergunta, Pedro, eu tenho que colocar o CNPJ do fundo e fazer de um por um? No caso aqui dos fundos imobiliários, tá, pessoal, eu estou tomando como base a guia de ajuda da Receita Federal, que ela está disponível ali na declaração. Ela é um pouquinho grande, né? Tem mais de 200 páginas, mas quando você vai para fundos imobiliários, é esclarecido ali que você deve colocar o CNPJ da fonte pagadora, tá certo? Então, preenchendo aí dessa forma, vocês vão estar aderentes com cartinha e com essas informações, tá bom? Bom, vamos lá. A próxima guia que a gente vai preencher é a guia Bens e Direitos. Então, o código para a gente informar fundo imobiliário na declaração é o 73, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, você preenche 73, coloca se a cota é do titular ou dependente, localização Brasil, tá certo? E aí agora você vai colocar o CNPJ do Fundo de Investimentos, do FII. Por quê? Cada FII tem um CNPJ diferente e na declaração de imposto de renda, na parte de bens, a gente vai nominar cada um dos nossos bens com o CNPJ correspondente. Então, nesse caso, nessa guia, a gente vai utilizar lá. E se a gente pega a mesma guia ali da Receita Federal, tem um detalhamento do que ela pede para a gente colocar no campo de descrição, que é a quantidade de cotas, nesse exemplo hipotético, 100 cotas do Green Towers, o valor pago, tá certo? Nesse caso, o preço médio foi R$100 por cada cota, e também é solicitado o nome da administradora do fundo imobiliário e também o CNPJ. Então, eu preenchi dessa forma aqui. Mais para baixo, a gente vai ter a situação no último dia de 2019 e 2020, tá certo? E aí, pessoal, também sempre vem perguntas. Às vezes o investidor fala, Pedro, eu vou pegar as cotas e atualizar pelo valor do dia 31 de dezembro e tal. Não deve fazer isso, tá, pessoal? Nesse campo, a gente coloca os valores de aquisição, né? Inclusive, você pode pegar o valor líquido. Se você comprou o fundo por 100, pagou uma corretagem e emolumentos, você deduz isso e coloca o valor líquido da cota, né? Se de um ano para outro você não comprou mais cotas, você vai apertar em repetir e falar o mesmo saldo. Não interessa quanto que elas estão valendo no mercado secundário, tá? Interessa quanto que você pagou. E isso é importante, porque caso você venda lá na frente, é isso que vai balizar o seu ganho de capital eventual ali, tá bom? Então, essa é a forma que a Receita coloca lá para a gente informar na declaração e vejam como eu peguei a maior parte das informações ali da cartinha, né? Na cartinha tem as informações das cotas e aí eu complementei com o valor, se eu comprei mais ou não durante o ano, tá certo? Para complementar, eu falei para vocês aqui que vocês recebem por correios ou pelo site, né? Eu vou abrir aqui o site da Van só para ilustrar para vocês como que pode ser essa busca, tá? Então, você pode digitar bancobv.com.br ou van.com.br, asset, fundos de investimento. Aí a gente vai descer aqui um pouquinho para fundos alternativos, onde estão os fundos imobiliários. Aí você vai procurar o nome do fundo. Eu vou pegar, por exemplo, o BBPO11. E aqui vocês vão ver, por exemplo, informes de rendimento, saiba mais. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver uma comunicação da Van, BV Asset, de que foi enviado pelos correios, mas que em caso de dúvida, mandar nome, CPF, e-mail de cadastro para esse e-mail que eles enviam. Eu fiz esse teste e recebi no mesmo dia, tá bom? Aproveito, pessoal, já que a gente está aqui, caso você queira mais informações sobre o fundo de investimento que você investe, normalmente o site da administradora traz mais informações. Então, aqui, relatório do gestor é um exemplo. Então, a gente vai abrir aqui o último relatório, por exemplo, do fundo BBPO11, para a gente ver o que está acontecendo aqui no fundo, tá certo? Então, se você não tem o hábito de olhar esse documento, eu recomendo, ele é uma excelente fonte de informações para vocês, tá certo? Bom, esse era o objetivo aqui hoje com vocês, mostrar as principais características na declaração para fundo de investimentos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!